Dando continuidade às nossas aulas de redação, a gente vai ver hoje a parte do desenvolvimento. Então, como é que a gente poderia falar sobre o desenvolvimento? Na verdade, o desenvolvimento ele tem mais uma relação com o que está escrito aí, que é o repertório sociocultural. A gente tem que lembrar o seguinte: a redação ela busca entender a sua visão de mundo. Ela busca entender o seu conhecimento multidisciplinar e interdisciplinar. Multidisciplinar, porque seriam disciplinas múltiplas, obviamente, e interdisciplinar, como essas disciplinas interagem entre si. Então, não adianta você falar dados específicos de uma coisa ou outra separadamente. Você tem que mostrar a interação entre isso, entre estes conhecimentos. Então, vai ser algo que é muito importante porque você tem que fundamentar suas ideias com os pensadores antigos, com os pensadores atuais, com a vasta literatura existente acerca de todo tipo de assunto. Então, mais uma vez eu repito, não se escreve sobre o que não se sabe. E como é que eu sei de tudo? Se atualizando. Então, esse repertório sociocultural, ele vai ser buscado em todas as áreas textuais, de forma que você possa expressar o papel social do estudante universitário e do futuro profissional de nível superior. Então, existe o papel social do indivíduo, mas existe o papel social da profissão. E sendo assim, é necessário que um profissional de nível superior ele tenha a visão muito mais abrangente das situações cotidianas e das situações do mundo, além das questões mais técnicas, não, mais eruditas. Esses conhecimentos eles têm que aparecer na área de história, filosofia, educação, economia e cultura. Obviamente vai passar pela política, não vai passar por N áreas do conhecimento, mas aí fica a seu critério dependendo do tema. Precisa se falar para comprovar a nossa colocação. Ou seja, você tem que mostrar que o que você está dizendo não é fruto de vozes na sua cabeça, que existem fontes dignas de nota, que não é a sua opinião. Sua opinião sozinha ela não vale muita coisa, porque ela não está fundamentada. Nós temos milhares de anos de história, milhares de anos de filosofia, de pensamento, e você tem que estar articulado com essas questões para poder falar sobre o assunto. E aí você, dando cientificidade à sua produção textual, vai fazer com que ela tenha encadeamento lógico e proporções significativas, no sentido de que você vai fomentar a sua ideia e vai sustentá-la, certo? Como eu tenho um ditado que eu gosto muito, né? Uma sociedade onde a base é fraca, ela certamente se corrompe. E essa é a ideia do Enem, trazer uma base forte para a nossa sociedade, pelo menos em teoria. Então, vamos ver alguns exemplos do que eu estou falando, né? Questões, redações do Enem, que tiraram nota 1000 e que a gente vai conhecendo, né, aos poucos, à medida que a gente vai fazendo essa aula. Então, nessa redação do Enem, onde tem os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, foi escrito, a princípio, a falta de profissionais qualificados dificulta o contato do portador de surdez com a base educacional necessária para a inserção social. Então, isso é uma afirmação, né? Daí ele vem. O Estado e a sociedade moderna têm negligenciado os direitos da comunidade surda. Sendo assim, ele já me induz a pensar de que ele vai dar uma solução para esse problema, mas ele também, antes de dar a solução, ele detectou o problema. Você não poderia começar, eu acho que existe um problema relacionado aos surdos, não é assim. Essas coisas genéricas não são muito boas. Você fala que, em princípio, você já de imediato sente a falta de profissional qualificado. Logo depois você mostra que a sociedade e o Estado, que são os órgãos que devem sim defender as pessoas, estão negligenciando esses direitos. E quando ele fala de direitos, a gente sabe que são direitos humanos, que a gente já enfatizou tanto nesse curso, que devem ser exaltados o tempo todo. Pois a falta de intérpretes capacitados para a tradução educativa e a inexistência de vagas em escolas inclusivas perpetuam a disparidade entre surdos e ouvintes, condenando os detentores da surdez aos menores cargos da hierarquia social, mais uma vez elencando aí os problemas e mostrando que existe um rompimento dos direitos humanos.
Lê-se, pois, é paradoxal que, em um Estado democrático, ainda haja o ferimento de um direito previsto constitucionalmente, o direito à educação de qualidade. Na minha concepção, a gente, nesse momento, poderia citar a Constituição brasileira. Então, de acordo com previsto constitucionalmente na Constituição de 1988, achei que poderíamos ter um vocativo aí, mas isso não desmerece a redação, pelo contrário, tá? É porque tudo sempre pode ser melhorado, e isso aqui é de excelente escrita. Quem vê esse texto sem a relação com o Enem vai achar que esse texto foi produzido por uma pessoa que tem alto índice de formação, tá? Não vai achar que isso é de um aluno do ensino médio. Eu não sei se vocês até o momento, já antes dessa aula, vocês tinham se deparado com essas redações, para saber em que nível as coisas vão chegar, para que você se equipare a esse nível e de repente até supere. Obviamente, a gente quer tirar nota máxima em qualquer coisa. É muito complicado você entrar num exame como o do Enem para você fazer um pelo menos. Para você, pelo menos, tirar o mínimo para não ser reprovado. As vagas, elas estão para os melhores. Então, você tem que mostrar em todas as instâncias o quão você é melhor. Tá? Então, vocês reflitam sobre isso. É muita leitura que é necessária para que a escrita seja boa. Se você é uma pessoa que não tem muita leitura, é excelente momento para começar. Continuando, além disso, a ignorância social frente à conjuntura bilíngue do país é uma barreira para a capacitação pedagógica do surdo. Helen Keller, primeira mulher surdo-cega a se formar e tornar-se escritora, definia a tolerância como o maior presente de uma boa educação. O pensamento de Helen não tem se aplicado à sociedade brasileira. Aí ele comete um erro. Na verdade, ele teria que falar o pensamento de Keller. E a gente se referia a Helen Keller pelo sobrenome, porque é assim que a norma culta determina. Não tem se aplicado à sociedade brasileira, haja vista que não se tem utilizado a educação para que se torne comum aos cidadãos a proximidade com portadores de deficiência auditiva. Vocês percebem aí que há uma leitura simples, né? Uma leitura livre, uma leitura gostosa, a pontuação correta, né? As pausas necessárias no momento necessário. Quando a gente terminar esse vídeo, eu vou dar uma sugestão para que vocês façam algo para a gente começar a entender melhor como funciona essa questão da pontuação, de uma maneira mais prática. Então, como portadores de deficiência auditiva, como aulas de Libras, segunda língua oficial do Brasil. Então, veja, a pessoa que escreveu isso, ela tem uma visão de mundo muito correta, muito coerente. Então, percebeu que é necessário que exista a citação oficial, o dado estatístico, o dado histórico, o dado oficial da nação. Então, você tem que estar muito erudito nesse aspecto. Mais para frente, dessa forma, torna-se evidente o distanciamento causado pela inexperiência dos indivíduos em lidar com a mescla que forma o corpo social a que possuem. Então, ela fala da questão da sociologia, né, do processo das interações e multidisciplinaridades de todo o contexto social, né, que é formado por coisas muito diferentes, que a gente deve elencar e levar em conta no momento de fazer a redação. Convém ressaltar, a princípio, que a má formação socioeducacional do brasileiro é um fator determinante para a permanência da precariedade da educação para deficientes auditivos no país. Uma vez que os governantes respondem aos anseios sociais e grande parte da população não exige uma educação inclusiva por não necessitar dela. Isso consoante ao pensamento de Schopenhauer, de que os limites do campo da visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo que a cerca. Interessante, eu vou depois botar uma lista para vocês de algumas pessoas que vocês devem conhecer. Schopenhauer é uma delas, né? Kant também. Se você não está matriculado no nosso curso de ética, sugiro que você se matricule, porque o curso de ética ele vai lhe dar fomento para a escrita nesse aspecto aí,
da redação do Enem, porque a gente traz autores clássicos, a gente traz autores atuais. Acho muito interessante você cursar a parte de ética, porque está ligada diretamente com direitos humanos, diretamente com cidadania e diretamente com filosofia e sociologia. Portanto, você ter esse conhecimento, essa base, né? Continuando, ocorre porque a educação básica é deficitária e pouco prepara cidadãos no que tange aos respeito às diferenças. Tal fato se reflete nos ínfimos investimentos governamentais em capacitação profissional e em melhor estrutura física, medidas que tornariam o ambiente escolar mais inclusivo para os surdos. Em consequência disso, os deficientes auditivos encontram inúmeras dificuldades em variados âmbitos de suas vidas. Um exemplo disto é a difícil inserção dos surdos no mercado de trabalho, devido à precária educação recebida por eles e ao preconceito intrínseco à sociedade brasileira. Essa conjuntura, de acordo com as ideias do contratualista John Locke é um economista, tá? Essa pessoa que escreveu isso aí tem um profundo conhecimento de economia também. Configura-se uma violação do contrato social, já que o Estado não cumpre sua função de garantir que tais cidadãos gozem de direitos imprescindíveis, como direito à educação de qualidade, para a manutenção da igualdade entre os membros da sociedade, o que expõe os surdos a uma condição ainda maior de exclusão e desrespeito. Eu peguei isso aqui da internet, esse texto, e tem alguns erros de português aqui, na verdade, de pontuação. Então, eu vou apontar por precaução para que vocês já percebam isso. Aqui, ó, no que tange ao respeito, não tem esse S, tá? Mas isso não é a redação original, provavelmente de onde eu peguei a pessoa digitou errado, certo? Mas é importante salientar. Então, no que tange ao respeito, as diferenças. Aqui, ó, contratualista não tem esse R, tá? Então, por precaução aí, né, chamar a atenção para esse detalhe. Outra redação, outra parte do desenvolvimento. Deve-se pontuar de início que o aparato estatal brasileiro é ineficiente no que diz respeito à formação educacional de surdos no país, bem como promoção da inclusão social desse grupo. Quanto a essa questão, é notório que o sistema capitalista volta a exigir alto grau de instrução para as pessoas que consigam ascensão profissional. Assim, a falta de oferta do ensino de Libras nas escolas brasileiras e de profissionais especializados na educação de surdos dificulta o acesso desse grupo ao mercado de trabalho. Além disso, há a falta de formas institucionalizadas de promover o uso de Libras, o que contribui para a exclusão de surdos na sociedade brasileira. Então, esse parágrafo ele mostra toda a parte relacionada a direitos humanos. Você vê que é sempre nesse aspecto, né? É sempre pensando nessa questão de inclusão, mas não é só do surdo, é na questão da inclusão de todo membro da nossa sociedade como cidadão que seja respeitado, não interessa a sua classe social. Vale ressaltar também que a exclusão vivenciada por deficientes auditivos no país evidencia práticas históricas de preconceito. Então agora ele faz um apanhado histórico, não é só um apanhado da questão sociológica e filosófica. A respeito disso, sabe-se que, durante o século XIX, a ciência criou o conceito de determinismo biológico, utilizado para legitimar o discurso preconceituoso de inferioridade de grupos minoritários. Faz um link aí com relações à eugenia, faz um link aí com relações à distorção dos preceitos científicos, o qual ele debate com muita presteza aí, tá? E segundo o qual a formação social do indivíduo é determinada por características biológicas. Desse modo, infere-se que a incapacidade associada odiernamente aos deficientes tem raízes históricas que acarreta a falta de consciência coletiva de inclusão desse grupo pela sociedade civil. No outro texto, não é muito diferente, e eu vou voltar para a gente dar uma olhada numa coisa. Nesse aqui, a pessoa começa com a princípio e lança a mão de vários conectivos. O que é conectivos? Links entre as palavras. Aqui, ó, o uso do pois. O uso do pois no nível de vocativo. O uso de dois pontos, aqui uma linguagem mais rica. O uso de travessão para observações. Aqui você percebe que existe uma citação erudita, algo que vai... Ele cita... Há duas citações eruditas na mesma redação, cita Schopenhauer e cita John Locke.
Aqui você tem uma questão científica embasada na literatura, falando sobre determinismo biológico, onde se você tem algum defeito físico, você é um cidadão de segunda classe. Aqui você vai ver a citação de Aristóteles, busca a filosofia no seu cerne, no seu início. Então está aqui, ó. É indubitável que a questão constitucional, sempre a Constituição brasileira, que é a nossa lei magna, e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, é possível perceber que, no Brasil, a perseguição religiosa rompe essa harmonia. Haja vista que, embora esteja previsto na Constituição o princípio da isonomia, no qual todos devem ser tratados igualmente, muitos cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação. Isso está falando de religião, né? Vocês devem ter visto aí embaixo, em vermelho, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, destacando-se o preconceito religioso como principal impulsionador do problema. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Ao seguir esta linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que, se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Assim, a continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitido de geração a geração, funciona como base forte dessa forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil. Vocês veem aí que sempre existe um aparato legislativo, existe um aparato filosófico, existe um aparato sociológico para poder dar fomentação aos seus argumentos. Então, sempre todos eles utilizam esse tipo de linguagem. Tá? Isso é uma coisa que vai ser esperada de vocês.